Graça e paz, meu nome é Adriano Palomares. Venho através desse vídeo responder membro de uma instituição religiosa chamada Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia. Em Apocalipse fala assim: ser fiel até a morte. Por que até a morte? Porque não existe possibilidade de ser fiel após a morte. O nosso limite chama-se morte. A nossa resposta ao Evangelho deve ser em vida. A nossa resposta ao chamado da salvação, ao reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, deve ser em vida. Vocês que estão ouvindo essa mensagem, são membros dessa seita, vocês têm o privilégio, assim como eu tive, de estar numa instituição falsa, porém vocês têm a Bíblia nas mãos. Vocês podem analisar as Escrituras. Vocês podem analisar, mas vocês têm que dar ouvido ao que ela diz. Vocês não têm que colocar uma interpretação em cima dela. E se você entender o que é a verdade, mesmo assim, porque o que vão pensar de você, ou o que vão deixar de pensar de você, se você começar a querer viver e seguir a verdade, agora você tem que pensar o que Deus vai pensar de você, o que o Senhor Jesus está pensando de você. Ele morreu para te salvar. Ele se sacrificou assim na cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Mas você acredita que você, em um culto, em um formato ritualístico, você promove purificação de pecados? Ou seja, para que Jesus morreu na cruz? Se fosse necessário de um mecanismo de rituais para que as pessoas pudessem se purificar e não ser salvos, para que Jesus deveria morrer na cruz? Bastará fundar uma religião como esta desde o princípio e isso estar explícito nas Escrituras. Isso era para estar escancarado nas Escrituras. Então é só uma questão de pensar, gente. Pensa bem, meu Deus do céu. Você que é membro desta seita e de qualquer outra, que não vê Cristo como suficiente, que não vê Cristo como o dono da salvação, como suficiente, como seu único mediador. Às vezes você confia em mortos, confia em profetas, confia em médiuns, confia em homens, confia em supostos espíritos como mediadores. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode lhe oferecer salvação. E a sua mensagem é esta. Ele mesmo falou: eu falei abertamente ao mundo e nada disso em oculto. O sistema de religioso de vocês é oculto, é fechado. E Jesus disse: eu falei abertamente ao mundo, nada disse em oculto. Gente, acorda, pelo amor de Deus. Jesus, nós estamos vendo o que está acontecendo com o mundo. Jesus está voltando, ele há de voltar. E se ele não volta hoje, a morte pode chegar para cada um de nós a qualquer momento. E aí resta apenas um juízo, assim como dizem Hebreus. Então tende cuidado, gente. Vamos olhar para as Escrituras, vamos olhar para a palavra. Todo mundo tem uma Bíblia aí na estante, todo mundo tem uma Bíblia aí no telefone. Hoje a internet você acessa a Bíblia. Não quer acreditar no que eu disse, não precisa acreditar. Apenas estuda a palavra de Deus, mas dá ouvidos ao que ela diz. Tenta tirar esse mecanismo. Você acredita num ritual, em comunicações com os mortos, porque eu encaixo isso na Bíblia. Pega a sua Bíblia, lê. 1 Coríntios capítulo 3, lê isso. O que isso tem a ver com purgatório? Onde está isso aqui? Aí você pega 1 Coríntios capítulo 13, lê. Onde está ali um ritual de mortos? Pega ali Mateus capítulo 13, a parábola do joio e do trigo. Lê, depois lê mais, Jesus mesmo explica aquela parábola. A ceifa é o fim do mundo. E ele enviará os seus anjos para fazer a separação.
Quem é que faz a ceifa? Quem é que cumpre aqui? É Jesus. É só ler, dá ouvidos. Ler o 14 de João, 15, vamos falar sobre o Espírito Santo Consolador. O que aquilo tem a ver com os espíritos mortos? O Espírito Santo no singular, promessa do Consolador. O que aquilo tem a ver com o ritual de uma seita religiosa? Nada. Nada. Talvez alguns que assistem esse vídeo não vai estar entendendo nada. Mas quem é membro de uma seita vai estar entendendo o que aquilo tem a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver, meu Deus. Gente, é momento de acordar. Esse desabafo não é porque eu não gosto das pessoas membros dessa seita, mas é porque eu os amo. O meu pai ainda é membro desse sistema religioso. Meus sogros ainda são membros. Uma parte da minha família, dos meus sobrinhos, ainda são membros. Eu os amo, eu converso com eles, eles são. Porém, eu estou aqui na missão de alertar por amor. Por amor. Pense nisso em nome de Jesus. Dobre o seu joelho, ora a Deus, pede a Deus a sabedoria. Pede a Deus sabedoria, eu sei que Ele vai lhe dar, assim como Deus Salomão. Eu me lembro quando eu era membro aí desta seita, em que eu estava na posição de presidir os trabalhos espiritual, que é no momento em que preside comunicação com os mortos, e a minha mente ela já estava se abrindo aos poucos. Toda vez que eu ia, falava: Deus, me dá sabedoria, porque se eu estiver fazendo isso não é conforme a sua vontade, me dá sabedoria. E Ele me deu, e hoje eu não estou mais aí. Eu estou aqui. Não usa textos isolados, não usa texto, não eram de nós, saíram de nós porque não eram de nós. Gente, pelo amor de Deus, isso tem nada a ver. A igreja é constituída não por denominações. A igreja de Cristo não é constituída por placa de igreja, não é a Assembleia de Deus, não é a presbiteriana, não é a quadrangular, mas todas as igrejas que têm uma única ideia em relação à salvação, em relação à cruz de Cristo, em relação à redenção, em relação à ressurreição, todos professam uma mesma fé, independente da placa e da instituição. Você vê alguns escândalos em alguma igreja e tal, isso não tem nada a ver com Cristo. Homens erram, homens pecam, homens se corrompem, mas há muita gente séria. Há pessoas neste momento morrendo por amor de Cristo em países perseguidos, em países na Coreia do Norte, há cristãos em países muçulmanos morrendo neste momento, assim como os apóstolos morreram. Você está num país livre. E aí, gente? Essa pessoa ainda vai purgar aí? Vocês vão ter que salvar elas? Vocês aí em um culto de cabeça baixa? Vocês ainda vão fazer o ritual para salvar ela? Há cristãos morrendo pelo amor ao Evangelho. Nossas igrejas sérias que arrecadam dinheiro é para sustentar essas pessoas lá em campo missionário. Tá pessoas presas em containers por defender o Evangelho. Há lugares na África com escassez, com dificuldades. Nossas ofertas são enviadas para sustentar, para construir escola, para construir poços artesianos. Há gente irresponsável na Igreja de Cristo, mas eles não vão escapar do juízo de Deus. Há gente que usam o nome de Deus apostatando-se da fé, mas a gente séria, a igreja séria. O cristianismo é a maior religião do mundo, não é por acaso. Cristo dividiu a história no meio, o calendário está dividido no meio por causa de Cristo. E aí vocês, em meia dúzia de sectários, não acordam para ver isso. Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês. Me perdoe se eu fui um pouco duro nestas palavras. Me perdoe, mas é pelo amor que eu tenho, primeiramente a Deus e ao Evangelho, por amor que eu tenho a todos vocês, membros de seitas e não conhecedores da palavra de Deus. Vocês ouçam, quebrante seu coração, ore a Deus e busque o discernimento no Senhor. Amém. Deus te abençoe.